Salve, salve família, como vocês estão? Tudo bom? Eu sou o Carta aqui do Carta na Rede e é com muita palestinidade que a gente vem para mais um vídeo quando surge, pessoal. E aí, como é que vocês estão? É o seguinte, no vídeo de hoje a gente vai falar do Abel Ferreira, o que ele falou no pós-jogo, o que aconteceu na entrada dele da partida e a gente tem também uma opção aí que não está tão bem na Europa, mas é bom, é um jogador bom. Carta na Rede, muito mais que 90 minutos. Rapaziada, muito obrigado pela presença de vocês, por vocês estarem aqui, aquela parada de sempre, vocês sempre me ajudam. Dando início aos nossos assuntos, eu queria começar falando pelo Abel, na chegada dele dentro da Vila, é isso mesmo. Então é o seguinte, um bastidor da Vila, Abel Ferreira ficou emocionado no primeiro momento em que pisou no gramado, mas alguns torcedores do Santos xingaram muito o treinador, que é normal, porque o Palmeiras ganhou a Libertadores em cima do Santos, né? Vocês sabem como a torcida é, ela não perdoa. Que respondeu com um joinha. Imediatamente, um funcionário do Santos foi até Abel e se desculpou em nome do clube. Isso daí é legal pra caramba, gente, porque a gente vê, principalmente da parte dos funcionários, né, do Santos, uma galera do Santos, que a gente vê a grandeza do time, né? Quando a gente brinca, assim, fala que já era tal, mas a gente sabe que, historicamente, a grandeza do Santos é muito grande e as pessoas que trabalham no clube, né? Isso daí demonstra muito o que é o clube e tal, eu acho muito legal. Aí a gente vê a emoção do Abel de pisar na Vila, ele sabe que a Vila Belmiro, onde jogou Pelé, jogou um monte de gente interessante lá, né, bom, e isso daí, né, é algum dos fatores da partida que mostra como um clássico é importante. O Abel, se eu não me engano mesmo, ele nunca tinha pisado na Vila Belmiro, então foi a primeira vez dele lá. Engraçado, né? Tanto tempo que ele já tá no Palmeiras, como ele chegou depois do Campeonato Paulista, depois de uma época do Brasileiro, ele acabou não jogando contra o Santos lá. Então, isso daí demonstra muito o que é uma partida, o que é importante e o quanto que o Abel, ele é humano. O quanto que ele demonstra ser humano, não só um grande técnico, um técnico inteligente, um técnico que tem as manias dele, que a gente sempre critica, mas o quanto que ele é importante pro futebol brasileiro, trazendo isso, tá? Agora também um outro fator de bastidor que eu acho interessante, o Abel, quando ele foi da coletiva dele falar sobre a partida, ele abriu a coletiva dessa forma. Abel Ferreira abre a coletiva falando de Marília Mendonça. Gostaria que as minhas primeiras palavras fossem para Marília Mendonça. Sentimos para a família. Pude ontem e hoje acompanhar a grandeza de uma mulher. Fez-me lembrar Ayrton Senna, um ídolo para mim. O Abel, ele já comentou do Ayrton Senna umas 2, 3 vezes, né? Quando o Palmeiras ganhou a Libertadores, depois ele foi para Portugal ficar com a família dele, ele fez uma entrevista com o Sport TV, e aonde ele tinha no fundo coisas do Senna, isso na casa dele lá em Portugal. Então é muito legal ele fazer essa lembrança pra cantora, obviamente, né? Então é uma coisa que mexeu com o país inteiro, mexeu com todo mundo e principalmente, né? A gente vê que é um cara que chegou no Palmeiras, tá entendendo o que é o Brasil. Hoje ele já entende, né? Principalmente o que é imprensa, o que é Palmeiras, o que é Campeonato Brasileiro, o que é o futebol brasileiro, melhor dizendo. E ele trazendo isso pro público, né? Pra torcida, que é um cara que tá sempre ligado em tudo. Outro fato importante dessa notícia é que durante a coletiva dele, ele reclamou novamente do futebol brasileiro e ele deu a dizer, ele explicou, ele falou, gente, toda vez que me ligam de Portugal e o pessoal pergunta, é esse futebol brasileiro que você quer ficar? Ele falou, eu fico um pouco envergonhado, porque aqui é o país do futebol. Mas aqui é o país do futebol porque tem os melhores jogadores e exportam eles, onde as 5 maiores ligas do mundo tem brasileiro jogando, ou porque é o país do futebol mesmo, onde a bola tem que rolar. E de uma forma certa e justa. Ontem teve aquele problema, né? Aquela falta anulada, aquele gol anulado do Palmeiras, do Dudu, né? Eu fui ler a regra e lá fala explicitamente, qualquer movimento, qualquer mão na bola, qualquer coisa assim, tem que ser marcada a falta, né? Eu acho que grande parte das regras do futebol, elas são um pouco sugestivas, né? A gente percebe que o cara, ele esticar a mão, o cara levantar o braço, o cara, ele bater, o cara, ele, sabe, fazer um movimento assim, aberto,
realmente é falta. O movimento do Dudu foi aquele movimento de corrida, onde ele abriu o braço para correr e a bola, infelizmente, resvalou no braço dele, né? Fica um pouco muito difícil. Fica um pouco difícil da gente colocar a regra. O juiz, se você ler a regra e olhar só ela, vamos seguir só a regra aqui. O juiz acertou. Beleza. Agora, por questão de futebol, por questão de história do futebol, por questão da bola rolar mesmo, a gente anular um gol daquele, a gente pensar que um gol daquele não é válido, é meio que aí a gente tá derrubando o futebol, né, gente? Aquela coisa de o futebol solto, o futebol de gol, sabe? É muito diferente. Se o Dudu ele tivesse dado um tapa na bola, se ele tivesse levantado ela pra frente, mas não, né, gente? Ele tava correndo, foi um movimento de corrida. Porque não tem como você correr ali com o braço amarrado. Eu comparo essa anulação com aquele pênalti que que o Felipe Melo acabou cometendo, se eu não me engano, contra o Bahia, que ele deu o carrinho, né, e a mão tava no alto e a bola bateu na mão dele. E é um movimento normal de jogo. É um movimento de jogo aquilo. É um movimento onde o cara ele vai dar o carrinho e ele usa pela lei da física, inércia, né, gente? E ele usa aquilo para se defender ali correndo, né? Na hora dele dar o carrinho para ele ter uma impulsão. Então é o seguinte, eu acho que são alguns lances, alguns pênaltis, algumas faltas, gols anulados, onde falta um pouco de coerência do árbitro ele analisar ali. A gente vê muita pressão dos dois times em cima do árbitro quando ele vai pro VAR. A gente vê muita pressão da TV. Agora tem essa também do VAR ele ser com o áudio aberto, que eu acho que é justo, pra gente saber o que os caras estão se conversando. Só que eu acho que é questão aí de bom senso. A palavra certa é bom senso. Rapaziada, não esquece de fortalecer com o seu like, a inscrição e o sininho, tudo isso me ajuda demais aqui na casa, beleza? Pessoal, dando sequência à nossa última notícia, mas também não deixa de ser tão importante, pelo contrário, é bem importante. Eu queria falar sobre o Everton Cebolinha. O Everton Cebolinha é um grande atacante, ponta, sabe? A gente viu ele muito bem no Grêmio, foi campeão da Libertadores em 2017, um jogador que que ajudou muito o Grêmio numa fase que o Grêmio foi campeão. E ele tá lá no Benfica, ele tá largado lá. A gente vê, ele tá largado. Hoje ele vale de mercado 18 milhões de euros, tá? E com o Jorge Jesus, com o JJ lá, ele não tá progredindo, não tá evoluindo, não tá sendo utilizado, tá jogado de canto, né? Então eu acho que se o Palmeiras fizesse um planejamento para trazer esse jogador, eu acho que seria uma boa opção, pessoal. Seria uma boa opção. Principalmente quando a gente pensa e relembra que a gente pode ter alguma galera da base saindo, jogadores que são novos, jogadores que estão aí demonstrando um bom futebol, evoluindo. Ontem a gente viu o Danilo jogando bem de novo, a gente viu o PK, a gente tem o Wesley, a gente tem bastante jogador que pode sair. E o Cebolinha eu acho que seria um bom reforço pro Palmeiras. Ah, mas ele é muito caro, ele é muito isso. Gente, um jogador bom mesmo, ele não é barato. Ele é caro. 18 milhões de euros, sim, é muita grana, mas você faz aquele planejamento, né? Pago 50% aqui, pago uma parte dele, depois lá na frente a gente impõe metas dele tiver jogando uma quantidade de partidas, ou então até mesmo tentar um empréstimo do jogador, trazer ele, pagam uma parte do empréstimo pro jogador aqui, ele ser até uma vitrine pro clube. Para ele, talvez, futuramente retorne bem para o Benfica, o Palmeiras consiga mais pra frente comprar o jogador de uma forma diferente. Eu acho que são opções, possibilidades que a gente sempre tem que trazer pro time. Beleza, rapaziada? Não esquece de fortalecer aquele like, inscrição, o sininho. Isso me ajuda demais. Se você já clicou no sininho, tira e coloca novamente. Fiquem com Deus, um grande abraço, avante palestra. Muito obrigado pela sua audiência, sua paciência e por ser esse ótimo torcedor. Ótimo começo de semana. Falou! Se inscreve, hein, irmão.